Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre seus corações, os nossos corações nesta tarde, tarde de paz, como diz a nossa querida Valzinha, um trabalho de intercessão, hora nona, um trabalho de oração, onde a Val e as demais irmãs têm empenhado, dedicado, as suas vidas num trabalho da obra do Senhor, levando conforto, levando consolo, através desse trabalho e principalmente nesse tempo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero, em nome de Jesus, já agradecendo, ao Senhor por essa oportunidade e também a Valzinha, mas como o apóstolo Paulo, e no livro de 2 Coríntios, verso 3, eu gostaria de saudar a igreja, saudar os amigos com esta palavra. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Que palavra propícia, que palavra maravilhosa para esses dias, para esse tempo, e também para a palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos um pouquinho nessa tarde, No verso 1, quando o apóstolo Paulo diz: e Deus de toda consolação. Essa palavra consolação também se traduz por ser uma palavra, pode ser aplicada também para uma palavra de encorajamento e conforto. Que palavra propícia, que saudação maravilhosa que Paulo começa esse capítulo de 2 Coríntios, a partir do capítulo 1, porque no decorrer desse capítulo, o apóstolo Paulo ele vai falar de uma coisa que Deus falou ao meu coração, principalmente agora nesse período que eu estou sentada aqui fazendo essa livezinha, para os irmãos. O apóstolo Paulo falar de despedida, um tempo bem propício, mediante tudo isso que sobreveio, não só na nossa nação, mas mundialmente falando, dessa pandemia. Quantos corações enlutados, quantas vidas já se foram, mas nós estamos aqui e nós precisamos falar de uma coisa que às vezes dói tanto. A igreja precisa se lembrar disso, tomar posse dessa palavra e, mediante a isso, passar essa palavra, instruir através dessa palavra, aos demais, aos enlutados, aos sem consolo, que ainda não foram consolados, que estão tristes, ainda. E essa palavra que Deus colocou no meu coração fala exatamente sobre a certeza da ressurreição. Fala sobre ausentes do corpo e presentes com o Senhor. A gente vai falar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ler o capítulo 5 de 2 Coríntios, apenas o verso 1, tá? Mas antes disso, eu quero fazer uma colocação sobre a questão da tristeza, da perda, do choro, das tribulações, enfatizando a questão da tristeza, dos corações enlutados nesse período, nesse tempo que nós estamos vivendo. Deus fala ao meu coração sobre Deus. Ele não formou o homem para morrer. Deus ele não moldou o homem para morrer. E por isso Deus nos permite sentirmos tanto essa tristeza da perda de um ente querido, de um amigo, de um amado, Deus ele nos permite sentir essa tristeza porque Deus não formou o homem lá atrás para que ele morra. E verdadeiramente o plano de Deus ele não deu errado, o plano de Deus nunca dá errado, tudo que Deus faz é perfeito e o homem ele pode não morrer, o homem ele pode viver eternamente, esse é o plano de Deus, Então por isso a gente sente essa tristeza quando a gente perde alguém, porque Deus não fez o homem para morrer.
Amém? E a gente vai ler o capítulo 5, verso 1, né, de 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo fala assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Olha a palavra que Paulo está nos confortando, nos encorajando, né, para que nós possamos consolar e encorajar outras pessoas, principalmente nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, não só de pandemia, mas quantas outras pessoas que a gente entende. Eu creio que ninguém morre disso ou daquilo. Eu creio no poder de Deus que dá vida e Ele tira, no sentido de que a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é quem conta os nossos dias, né? Eu ouvi isso de uma pastora e eu também já tinha essa concepção. Não é um coronavírus, não é uma Covid, né, 19, ou qualquer outra doença que a gente possa citar aqui que vai tirar a vida de uma pessoa, porque Deus, ele é soberano, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E quando a gente lê quando nós lemos esse versículo 1, quando o apóstolo Paulo fala sobre ausente no corpo e presente com o Senhor, quando ele fala sobre esse tabernáculo terrestre, né? Nós temos uma morada não feita mais de mão, mas eternas em Deus, parafraseando, ou seja, afirmando com outras palavras, não é anulando o que o apóstolo Paulo já escreveu na palavra de Deus, né? O que o Senhor escreveu na palavra, mas na verdade nós sabemos que a Bíblia, ela passou por um processo de traduções, né? Até chegar nos nossos dias. E esse parafraseando que eu falo são palavras mais originais, né? No original, chegando mais próximo do que o apóstolo Paulo está orientando, ministrando a igreja de Corintos aqui através da palavra de Deus. Amém? Então, quando nós lemos o verso 1 de Coríntios 5, Paulo está falando exatamente assim: adquirimos conhecimento que no caso de quando chegar a nossa hora, essa morada, nosso corpo físico que existe sobre a terra, deste corpo humano no qual a alma habita, como se fosse uma tenda, olha que interessante, como se fosse uma tenda, e que é derrubada na morte, se tornar inútil, se dissolver. Quando ele fala dissolver, eu abro um parênteses, eu lembro que Deus já nos deixou consciente disso. Do pó vieste, ao pó retornará, né? Então, quando Paulo fala isso, se tornar inútil, se dissolver, aí ele continua, temos da parte de Deus. Paulo, ele fala da origem, do ponto de uma ação, quando ele diz, temos da parte de Deus. Ele volta lá em Gênesis, na origem, formou o Senhor Deus o homem, lembra? Gênesis 2. Então ele volta lá, temos da parte de Deus uma morada, isto é, o que foi construído por Deus. Quando ele fala isso, né, quando ele volta à origem, ele fala do ponto de uma ação, né, que temos da parte de Deus uma morada, isto é, o que foi construído por Deus, porque ele fala não mais por mãos de homens, né, não mais feita por mãos. Eu lembro de João 14:2, quando Jesus instruiu os seus discípulos, ele falou, João 14:2, que ele diz para os discípulos, na casa do meu pai há muitas moradas, e ele diz que ele iria preparar lugar, né? Então esse preparar lugar, Paulo está exatamente falando isso, o que foi construído por Deus, né? Uma casa sem começo e sem fim, aonde? Nos céus.
né? A sede da ordem das coisas eternas e consumadamente perfeitas, né? O apóstolo Paulo ele está falando isso, que agora, quando o nosso corpo terreno, essa habitação terrena se desfizer, voltar ao pó, se tornar inútil, nós temos essa certeza, como eu comecei a falar, né, sobre a certeza da ressurreição. Nós temos uma casa agora feita por Deus, né, uma casa celestial, né, onde é eterna e ela é consumadamente perfeita, concluída, né? Essa palavra ela é poderosa. E por quê? Por que é importante a gente ter essa consciência, essa certeza da ressurreição, quando o apóstolo Paulo diz aqui, sabemos que, ou seja, adquirimos conhecimento. Glória a Deus por isso. A nossa mente ela já foi iluminada, a palavra de Deus revelada aos nossos corações pode agora nos trazer esse conforto, esse encorajamento para que a gente ande, se levante, prossiga. Eu tenho conversado com uma pessoa que Deus fez cada uma pessoa única, no singular para Deus ela é importante, então cada uma tem a sua missão, cada uma tem a sua função ainda com vida aqui nessa terra. Então, por que é importante a gente entender essa palavra, que esse corpo terreno ele vai se desfazer? E principalmente quando Deus constrói toda essa verdade dentro do nosso ser, a gente fica seguro em Deus, né? Porque Jesus vai falar lá no evangelho, nos evangelhos, nos livros de evangelhos, que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, ganhá-la. Isso é maravilhoso, né? A gente ter ser iluminado quanto a isso. E por que eu estou falando isso? Eu quero rapidinho contar uma pequena parte de um testemunho da minha vida. Foi exatamente em 2003. Deus falou comigo, né, através de uma revelação que o Senhor me deu, que eu iria morrer. Eu simplesmente, depois dessa revelação, eu fui comprar um jazigo perpétuo. Eu pensei que fosse uma morte natural e fui comprar um jazigo perpétuo. Aí eu fico pensando hoje que se tivesse sido uma morte natural, eu vou simplificar, tá? Para não ficar extenso nosso tempo aqui, o meu tempo aqui. Mas se fosse naquele tempo, como que estava a minha vida para que eu morresse naquele tempo de morte natural mesmo? E o Senhor, Ele é misericordioso, né? Um Deus de graça. E naquele tempo eu fui comprar um jazigo perpétuo. Eu tenho até hoje o documento desse jazigo, Parque da Paz. Mas era uma morte espiritual que sobreveio à minha vida. E eu não estava preparada naquele tempo. Qual era a certeza para a minha vida naquele tempo quanto a essa palavra aqui? Do meu corpo naquele tempo se desfizesse, que garantia eu tinha de que eu teria uma morada feita, um edifício, não feita mais por mãos, mas eterna nos céus. Mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor foi sobre a minha vida e graças a Deus passei por um processo e o Senhor me resgatou naquele meio daquele processo. Isso é um testemunho da minha vida, né? E glória a Deus, porque Deus como Ele conta os meus dias, eu estou aqui hoje contando para os irmãos da obra que o Senhor fez hoje na minha vida, de que se hoje o Senhor dissesse para mim, você vai morrer, se fosse uma morte humanamente falando natural, quando esse tabernáculo aqui, Paulo falou isso pra gente, se desfizer, eu ter essa certeza agora que a minha morada, como Jesus falou, Ele iria preparar lugar, já está preparada. Isso é uma palavra de conforto, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra da verdade, porque é a palavra de Deus, não é a minha palavra, é uma palavra de uma certeza de ressurreição. Então nós precisamos a cada dia trazer essas palavras, trazer à nossa memória essa revelação ao nosso ser e continuar e prosseguir e continuar e prosseguir.
nós precisamos nos levantar, né? Nós sabemos, permita-me, Valzinha, de citar aqui, né, a questão da sua irmã, que testemunho maravilhoso. Deus preparou todas as coisas para chamar a sua filha, que foi a irmãzinha da Val. Eu creio que a Valzinha não vai ficar triste de eu estar falando isso, mas não tem mais tristeza, não tem como ter tristeza, por conta da certeza de que, como Deus preparou todas as coisas, como Deus já tinha preparado essa morada a celestial para amparar, para receber, né, a irmã da Val. Isso é maravilhoso, é doído. Às vezes, para falar isso de repente para uma pessoa que não entende ainda, não, de repente a pessoa não vai entender, mas nós que temos o compromisso de pregar a palavra, no sentido de ministrar, né, de ser cooperadores do Evangelho de Jesus Cristo, de passar isso adiante para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais vidas venham ter essa certeza dessa vida eterna, como nós falamos no começo. Deus não fez o homem para morrer, e não fez mesmo, porque existe a vida eterna. Existe Deus, ele no começo ele queria ter aquele relacionamento que ele tinha com Adão e Eva com nós, né? Hoje do século 20, mas entrou o pecado, e com o pecado a morte, né? A gente não vai falar disso agora, mas Deus continuou e continua, né? Esse plano dele de vida eterna, de estarmos um dia com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos anunciar essa palavra. E a palavra de Deus diz, aqueles que semeiam com lágrimas, que às vezes semear essa palavra no coração de alguém, coração enlutado, ou uma pessoa que ainda esteja doente, passando por um processo, e essa pessoa tem dos médicos, muitas das vezes, um resultado que vai se findar. É muito difícil a gente ministrar, mas o nosso papel, o nosso compromisso com Deus é tão somente falar, porque quem age, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, né? Então a gente doe e continue doando as nossas vidas em prol do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho onde Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale melhor aos corações, né? E a luz de Cristo, a luz que dissipa todas as trevas, penetre no coração e penetre na mente de cada ouvinte, em nome de Jesus, e vocês sejam alcançados, e vocês sejam abençoados por esta palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Muito obrigada, fiquem com Deus, a paz do Senhor para vocês. Amém. Graça e paz.